Aula 12. Vou falar sobre mais outras formas de poluição. Essa aqui, que vocês estão vendo, quer dizer, que vocês vão ver daqui a pouco. Peraí, vou compartilhar. Né? Bom, vamos lá. Poluição radioativa. Né, do que se trata? Nós podemos pensar, né, de duas formas. Uma pensando em radioatividade decorrente à geração elétrica ou poluição radioativa decorrente ao uso de equipamentos diversos, né, para fins não para geração de eletricidade, tá? Equipamentos usados na radiografia industrial, radiografia médica, enfim, tá? Vou explicar melhor mais para frente. Então, basicamente, o que seria essa poluição radioativa? É o contato do ser humano com uma radioatividade numa graduação muito maior do que a tolerada pelo corpo humano. Isso pode acontecer devido ao uso inadequado ou insuficiente, ou até mesmo ao não uso de equipamentos de proteção individual especiais para tal, né? E também por causa de algum acidente, vazamento de radiação numa usina termonuclear, como aconteceu, né? Chernobyl, Fukushima, por exemplo, ou como o caso que aconteceu na década de 80, acho que 87, na cidade de Goiânia, quando houve aí uma avaria, né, uma ruptura de um material abandonado usado numa clínica de radiologia, onde houve uma contaminação, né, de algumas pessoas com o césio-137, que é um isótopo do césio, que é o elemento artificial, né? Então, esse é também exemplo de poluição, que é uma situação a qual, onde tem que ter um descarte especial, tanto do material radioativo quanto dos materiais que sofreram o contato dele. Tá? Bom, falei pouco, né, sobre esses três itens aqui. Vou fazer alguns comentários a respeito das figuras, né, que eu coloquei aqui. Essa aqui, né, de novo, essa aqui do lado direito é a usina de Angra 1, do lado esquerdo a usina de Angra 2. Estas duas cúpulas aqui são edifícios que têm um isolamento radioativo bem grande, com uma espessura, a parede possui uma espessura de 2 metros, um sanduíche de concreto com chumbo, e lá dentro que ocorre o processo de fissão nuclear. Tá? Então, o elemento radioativo, que são as cápsulas de urânio, elas são usadas, aí depois de um certo período de tempo, elas são descartadas e são armazenadas, né, acondicionadas num edifício especial que serve para que tem esse objetivo, tá, de armazenar esse material permanentemente. Tá? Felizmente, não há relatos de acidentes, acho que nem de incidentes nessas duas plantas aqui. Tá? Aí, claro, né, que existe todo um cuidado, ensaios laboratoriais, né, para avaliar, verificar se tem radioatividade nas águas, na fauna, na flora, né, na região em torno das usinas, né, localizadas na cidade de Angra dos Reis. Tá? Então, o que acontece? Materiais diversos, né, que tiveram contato indireto e indireto com material radioativo, todos eles são armazenados em depósitos especiais. Então, tem depósito de alta periculosidade, média e baixa. Quando é baixa, às vezes é um latão simples de chumbo. Só que tem uns aí de médio, de alto, que são tanques especiais, caixas de concreto, com chumbo. Tá? Porque tem um agravante também nesse material radioativo, né? As cápsulas de urânio, que é o processo de fissão nuclear que provoca aí, né, a geração de calor para de posterior uso para geração de eletricidade. Depois do seu descarte, a fissão nuclear não acaba, ela continua. Então tem todo o controle até mesmo da dissipação de calor. Esse não usado para hipótese alguma. Essa foto, ele mostra o efeito Cherenkov. O que é efeito Cherenkov? É o efeito que é responsável pela formação dessa luz azul bonita, decorrente aí à fissão nuclear. Só que esse efeito Cherenkov também ocorre quando em plantas para a produção de isótopos de materiais radioativos usados na medicina, por exemplo. Tá? Que são materiais usados em máquinas de tomografia, ressonância magnética e também em equipamentos de radiação gama,
tá? Que são usados na radiologia industrial, uma situação aí onde o radiologista, né, analisa grandes estruturas metálicas grossas, como de caldeiras, trilhos, cilindros de laminação, para ver se tem microtrincas, más formações, né? Então, e esse efeito Cherenkov encontra até em plantas industriais que são usadas para irradiação de alimentos. Existe processo, né, de conservação de alimentos usando radioatividade, usando o isótopo de cobalto, tá? Existe até, por exemplo, aplicação de radioatividade em cabos elétricos especiais voltados para carros elétricos. Né? Essa é uma foto, uma ilustração do acidente da usina de Chernobyl, como nos acidentes de avião, né, acidentes como esse decorrente de sucessão de erros, sucessão de falhas, né, e parece que aconteceu no mês de abril de 1986, se não me engano no mês de abril, mas foi em 1986, de madrugada, quando os técnicos foram fazer um conjunto de testes, só que já estavam acontecendo alguns problemas e não repararam pelo jeito ou desprezaram. E aí o que aconteceu? Houve uma explosão, vazou-se um gás radioativo. Por que explodiu? Porque lá dentro, né, do reator, né, como aqui, ocorre fissão nuclear em que as cápsulas de urânio elas ficam a uma temperatura altíssima. Então ter todo o controle para estabilizar as temperaturas, porque se não tiver o controle, a temperatura só aumenta, porque a fissão nuclear não acaba, não é interrompida. Ela pode ser controlada, mas demora muito para ser interrompida. Porque é uma reação em cadeia que ocorre lá, né? Bombeamento de nêutrons, enfim, né? Um nêutron forma outro, forma outro, forma outro, e assim por diante. Se não tiver o controle, a temperatura aumenta muito, e aí pode ocorrer uma explosão aí com o derretimento de materiais, aí é uma temperatura altíssima. Aí, por exemplo, eu falei para vocês aqui, né? Que existe paredes de concreto e chumbo. O chumbo ele evapora a uma temperatura não muito alta. E aí o chumbo vai para a atmosfera, e quando as pessoas sentem um gosto doce, opa, é chumbo. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Foi exalado um vapor, né, que é uma mistura de chumbo com outros metais, a uma temperatura extremamente alta. No começo o pessoal jogou, como é que se fala? Areia. Porque sabia que depois de uma explosão, esse prédio não ia ser mais utilizado. Tanto que depois construíram uma grande cúpula gigante para que evite, né, a liberação da radiação, porque não tinha jeito. Ia liberar, ainda até hoje deve se imagino que seja liberado, né, mas é atenuado por essa campânula aqui, com essa cobertura gigante aqui, que dizem que teve um custo astronômico, que foi construído apenas para que não continue liberando radiação para a atmosfera. Isso aconteceu na ex-União Soviética, onde atualmente é a Ucrânia. E houve todo um acobertamento do acidente e tal, tanto que o acidente só foi descoberto por meio de fotos de satélites espiões, a pedido do governo da Suécia. Porque lá tinha equipamentos que estavam detectando uma radiação acima do normal. Bom, vamos lá. E aí, como falei, né, que como qualquer outro material, né, a radiação, né, quanto maior é a absorção pelo corpo humano, menor é o tempo que deve ficar. Tá? Aqui no caso, né, que aconteceu em Goiânia, em 1987, que houve aí a destruição de um equipamento abandonado e por desconhecimento, né, a pessoa responsável, né, por destruir o equipamento levou o pozinho de Césio 137 para casa. Um pozinho que dizem que ele é azul e brilhante, né, que brilha no escuro. Aí, claro, né, chama atenção, as pessoas colocavam isso na boca, na pele, e aí depois de um tempo sofria com queimaduras, com dores que não sabia, dores no corpo todo e não sabia o que era. Depois descobriu-se que era a contaminação com esse elemento radioativo. Só que isso em 1987. Mas até a humanidade, o ser humano descobrir que isso causa problemas, várias pessoas tiveram que morrer. Como assim?
Porque as primeiras pessoas que tiveram contato com elementos radioativos não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam por que estava tendo manchas na pele, por exemplo, queimaduras. E os médicos também não sabiam, né? Aí teve cenas assim tristes, como essa aqui, de enterro de uma criança em um caixão de chumbo. Tá? Então, é um tabu enorme, né? Construir mais usinas nucleares, porque usina nuclear, né? A maior poluição, a meu ver, é a poluição térmica, porque despeja-se uma quantidade enorme de calor para a natureza, para as águas de um rio, de um mar ou para a atmosfera. Só que, se não devidamente controlado, tem esse grande problema da radioatividade, que é muito maior que a poluição térmica. E também existe, né, atividade de extração do minério de urânio, né, que é um processo complexo, tem que tomar muito cuidado, né, pode gerar aí resíduos, contaminação do solo, da água, né, então é algo bem complicado. E que mais? Eu acho que na minha opinião, né, a tendência é construir cada vez menos usinas nucleares, principalmente por questão econômica, porque geração fotovoltaica, geração eólica, está bem mais barato do que geração nuclear. Tanto que no Brasil, daqui a alguns anos, as usinas que vão gerar energia elétrica mais cara no Brasil vão ser justamente essas. Não, desculpa, vai ser justamente a usina de Angra 3 que está em construção, só que está em construção desde a década de 80, que é essa aqui, que eu estou apontando aqui embaixo, e a obra continua, então era para custar um tanto, vai custar muito mais do que no projeto inicial. E aí vai gerar uma energia elétrica muito mais cara. Cabe uma discussão, né? Então é isso. E o que mais? Poluição radioativa, é isso, né? Há um todo cuidado, né, acerca do manuseio, né, dos elementos após o seu uso, né? E como está se tratando de radioatividade, dificilmente dá para estender vida útil de equipamentos, ou até mesmo de uma grande usina nuclear. Aqui eram 4 reatores, gerava muito mais energia do que o complexo de Angra dos Reis. Tá? Bom, o que mais? Vou falar de poluição magnética. Essa é bem rapidinho, né? Porque não é uma poluição, na minha opinião, não é certa. Há uma discussão se é realmente poluição. Porque há estudos indicando aí o impacto negativo à saúde decorrente à proximidade de linhas de alta tensão e também decorrente à proximidade com torres de celular. Tá? Porque eles emitem ondas eletromagnéticas na casa aí já dos gigahertz de potência, que alguns dizem que pode causar câncer. Mas até onde eu sei, isso é incerto. Tá? É isso que eu até coloquei aqui um ponto de interrogação. Tá? Então, assim, em matéria de poluição, é isso que eu gostaria de comentar com vocês. E só para terminar, só para reforçar o que eu falei no começo, né, que a poluição é decorrente à concentração de pessoas e questão de conforto. E dos anos para cá, né, a energia consumida per capita tem aumentado devido à necessidade de busca de qualquer coisa que visa o conforto. Então, isso aqui é o consumo direto e indireto. Direto, podemos pensar no transporte, né? Na época da Revolução Industrial, iam a pé, raramente andavam a cavalo. Aí tem o consumo de energia pela alimentação do cavalo. Aí depois o transporte, combustíveis queimados, né? Gasolina, diesel, etanol, que seja, né? Indústria e agricultura, né, são aquelas atividades para fornecer itens, bens, materiais, alimentos, roupas, o que seja, para as pessoas. Visando uma maior produção e menor período de tempo, visando menor custo, produtos de menor qualidade, e também tem a questão do aumento das distâncias entre a indústria e o consumidor final, o consumo de energia na cadeia da indústria e da agricultura também tem aumentado. Moradia e comércio, muitas vezes as pessoas estão morando agora nem tanto, mas até comparando, né, como era antigamente, as pessoas estão morando em casas maiores, em comparação à época da Revolução Industrial, onde muitas vezes era uma casa para várias famílias. Né? E a alimentação, isso envolve também aquela alimentação indireta. Por exemplo, para produzir 1 quilo de carne, precisa de, sei lá, 10, 15, 20 quilos de milho. Tá? Isso que quer dizer. Então, o consumo de energia tem aumentado, mas nada impede que no futuro próximo ela dê uma estabilizada.
tá? Devido a ações de eficiência energética, medidas aí de eficiência indiretas também. Tá bom? Uma busca também por meios assim mais eficientes, que causem menos impacto ao meio ambiente. Tá bom? Então, desses slides aqui, por enquanto é isso. Tá? Aí vou falar sobre outros assuntos nos próximos vídeos.